Projeto Bebê, 200 anos de Brasil. Depoimento de Carnão. Entrevistado por Nádia Lopes. São Paulo, 23 de outubro de 2008. Realização Museu da Pessoa. Entrevista Bebê 200 HV 23. Pode? Então, Carnão, bom dia. Bom dia. Para começar, eu gostaria que você dissesse seu nome completo, local e data de nascimento. Antônio Carlos Aguiar Gouveia. Eu nasci em Rio Branco, no Acre, no dia 20 de 4 de 1965. Qual que é o nome dos seus pais? José Nelson Gouveia e Maria do Socorro de Almeida Aguiar Gouveia. E qual é a atividade dos seus pais? O que eles fazem ou faziam? Minha mãe é professora aposentada, né, e meu pai era autônomo, atualmente aposentado também. O que ele fazia? Meu pai gerenciava supermercado, uma transportadora, né, enfim, trabalhava basicamente no comércio, né, e também era funcionário do município, né, dentro da profissão de radialista. Não esportivo, né? Desculpa. Ele fazia uma... Porque na época em Rio Branco, né, a telefonia não era tão adiantada. Então, meu pai trabalhava numa empresa chamada Radional, né? Então, toda essa parte de rádio, de transmissão, tudo que chegava do município para o outro, era ele que coordenava essa empresa, né? Que depois, com a chegada da empresa atual Embratel, né, foi que abriu a telefonia no meu estado, né, essa empresa ela foi extinta. Bom, você sabe a origem dos seus pais? Minha mãe nasceu em Feijó, né, que é um município do Acre, e meu pai é de Tarauacá também, outro município do Acre, né, e meus avós, né, Napoleão Pérez Gouveia, eles migraram do Nordeste, né, para o Acre, né, naquela colonização, enfim, aproximadamente 100 anos atrás. Meu avô morreu com 89 anos, 89, 90 anos. Paterno ou materno? Meu avô paterno. E dos maternos, você sabe? Meu avô materno, sei, né? Minha avó Tereza, né? E meu avô Osório também. Meu avô era funcionário do Tribunal de Justiça, né? E minha avó, enfim, era professora também e dona de casa, né? Porque naqueles tempos áureos, né, tinham-se muitos filhos, né? Minha família é uma família grande, uma família de 7 filhos. E meus avós também não eram muito diferentes, né? Então, a gente sabe que naquela época, as coisas mais fáceis, né, se tinha uma quantidade grande de filhos, né? Então, uma família grande, enfim, assim, pessoas que eu guardo com uma lembrança com muito carinho, né? E hoje estão espalhadas pelo Brasil, né? Então, sua família, você então tem 6 irmãos ou são 7? Como é que é isso? São 6 irmãos, 7 comigo. São 3 meninas e 4 homens. E como é que é a ordem, os nomes, como que é? A minha primeira irmã, né, eu vou falar assim do mais velho para o mais novo, né? É a Doris, é a primeira. A Esther Meire é a segunda, vamos dizer, mais velha. Depois vem meu irmão Júnior, eu, o Carlos Alberto, a Jana, né, Janaína, o nome dela, e o André, que é o mais novo, seria o caçula, né? Então, assim, cada um hoje mora, enfim, numa região diferente, né? Meu irmão continua morando na Amazônia, o Júnior é piloto de avião, né? Minha irmã mora em Campinas, São Paulo. A Esther Meire é professora em Santa Catarina, da Unisul, né? E o meu outro irmão, né, resolveu ser padre, foi para Belo Horizonte, o mais novo. E a menina atualmente é jornalista, né, e mora em Fortaleza. Então a gente, assim, apesar de cada um morar numa região, enfim, a gente tem uns laços assim bem juntos, a gente está sempre se falando, né? De alguma forma a gente sempre se reúne todos os anos. Se
Santa Catarina, em São Paulo, em Fortaleza, onde meus pais moram atualmente, enfim. E o que a gente nunca conseguiu foi se reunir em Rio Branco novamente. Agora vamos falar um pouquinho da sua infância, então. Você falou dos seus irmãos. Você lembra, assim, da sua casa, da rua onde você morava, do bairro? Como que era isso? Lembro de tudo, né? Acho que assim, principalmente porque foi uma infância maravilhosa, né? Eu tenho muito orgulho, né, de ter nascido na região Amazônia, né? E principalmente ter tido uma infância de uma criança que hoje, né, a gente mora nas grandes cidades, né? Até mesmo pela violência, enfim, pelos cuidados que os pais têm que ter, né? Eu tive muita liberdade, eu joguei muita bola, eu soltei muita pipa, né? A gente tinha uma turma na Marechal Deodoro ali, que foi a rua onde eu nasci, né? E vivi até os 17 anos, até sair de Rio Branco para estudar em Fortaleza. E tínhamos uma turma grande, né? Morava no bairro Ipaze, né? Em Rio Branco. E foi uma infância maravilhosa, né? Eu tive a oportunidade, né, de formar todo o meu caráter lá e inclusive, né, eu acho que o esporte na minha vida começou em Rio Branco, né? Porque eu, enfim, sempre amei esporte, sempre pratiquei muito esporte, né? E nas escolas onde eu estudava, cheguei a estudar numa escola pública lá, que era, agora assim, não era o Colégio Dutra, né? Se eu me recordo, depois estudei num colégio de padre por algum tempo, né? E a gente praticava muito esporte, né? Então... A gente já vai chegar no esporte. Tá. Deixa eu só matar uma curiosidade. Carlão, deixa eu voltar um pouco na sua casa. Você consegue descrever a sua casa? Porque eram sete filhos, né? Muita gente. Como é que era isso? Quantos quartos? Tinha. A gente morava numa casa ali no Ipaze, né, na Marechal Deodoro, que inclusive ficava perto do estádio José de Mello, né, estádio de futebol. E a gente tinha uma casa, eu dormia, era um quarto, assim que eu me recordo. Dormiam as minhas duas irmãs mais velhas juntas, eu e meu irmão mais novo, né, que na época ainda estávamos só em 5, né, que eram minhas duas irmãs e meus 3, o Júnior, Carlos Alberto e eu. Né, então dormiam a Meire e a Doris juntas, eu e o Carlos Alberto, e o Júnior tinha um quarto sozinho, né, porque, vamos dizer assim, era o mais esquentado, né, então meu pai sempre procurava dar um espaço reservado para ele, né, e a gente morava numa casa onde tinha um quintal grande, assim, eu lembro, tinha tudo, várias frutas no quintal, era coqueiro, jaqueira, cajueiro, assim, bem aquela coisa de interior mesmo, né? E em Rio Branco todo mundo conhecia todo mundo, né? Então todos os meus amigos, era um quintal ligado ao outro, né? Então a gente estava sempre pulando a cerca, brincando, e assim era muito divertido, né? E meu pai procurava aí dentro dessa família grande, né? Que meu pai sempre trabalhou muito, né? Sempre foi um cara que, apesar de presente, ele sempre esteve muito fora, ele às vezes viajava para São Paulo, ficava 2, 3 meses fora, eu me recordo disso, uma coisa que ficou marcada para mim, né? Porque eu sentia muita falta. E a gente conviveu muito bem ali em família, né? A própria família da minha mãe também era uma família grande. E, assim, super interessante, né? Eu sinto muita falta daqueles tempos porque, né, eram tempos que eu estava com a minha família, né, o tempo inteiro, né? As pessoas que realmente conviveram comigo muito tempo, né? Apesar de eu já ter filhos hoje, né, e também meus irmãos, né, a gente sente saudade, né? E toda vez que a gente se encontra, a gente recorda, né, das peraltices, das molecagens que a gente fazia lá. Você lembra de brincadeira, peraltice? Bastante, né? A gente aprontava pra caramba, né? Porque tinha uma turma grande no bairro, né? Eu lembro aqui de uma que, sábado de aleluia, né? A gente resolveu juntar o grupo todo, né? E todo mundo sabe que no interior, né? A gente tinha aquele costume de você roubava a galinha do vizinho, né? Preparava e convidava o vizinho para comer, né? Aí a gente juntou uma turma grande, exagerou um pouquinho na conta, né? Acabamos, pegando, sei lá, uns 5, 6 galinhas do vizinho, né? Deu um pouco uma confusão e eu lembro que no dia seguinte
né, minha mãe fez a gente colocar tudo dentro de um saco, né, eu e meu irmão e devolver, né, foi assim uma coisa meio confusa, né, até porque ela fez questão, né, porque a gente sempre reunia lá a turma num certo local, né, fez questão que a gente passasse lá, né, e todo mundo viu, né, e a coisa acabou até se tornando uma brincadeira, assim, né, e a gente deu bastante risada. Então eram coisas assim de interior mesmo, né, de cidade pequena, que trazem grandes recordações, né, a gente aprontava bastante, né, a gente aprontava assim, fazia uns torneios de futebol contra os bairros, assim, era uma coisa muito divertida, assim, bem diferente de uma cidade grande, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim. Era uma vida, uma vida onde você estudava, né, convivia com os teus amigos, né, e principalmente com a família, né, porque depois que meu avô morreu, é que a gente assim se separou, não separou, né, mas a gente perdeu um pouquinho aquela, sempre tinha um jantar todo ano, tinha um almoço, enfim, reunia a família toda, né. Então foram momentos assim maravilhosos na minha vida. E agora, e aí como é que foi? Você estava começando a falar da região amazônica, né? Uma criança que mora lá. Assim, o que tem assim de diferente? Você lembrando hoje, que agora você já andou o Brasil inteiro, um monte de canto, e você lembrando de você lá naquele local, o que tinha de particular lá? Assim, até nessa loucura do mundo de viajar pra caramba, né? Eu toda vez que eu tô precisando assim me revigorar, né, sentir um pouco de energia, eu volto pro meu estado, porque eu acho que nada melhor do que as raízes, né, de onde você veio. Eu acho que principalmente o que tinha de bacana, na minha opinião, era a inocência, né, da própria floresta, da Amazônia, de a gente tomar banho de rio, a gente pescar em açude, eu lembro, saímos descalço, pegava e chegava em casa, tomava umas porradas do meu pai, mas tava tudo bem, né, tomar banho de chuva, jogar bola na chuva, então tinha isso tudo, né, que era muito legal e como eu te falei, como todo mundo se conhecia, os pais, né, as famílias, né, de alguma forma a gente tinha sempre uma guarita, né, então, uma época eu lembro, assim, contando uma outra peraltice aí, né, meu pai comprou uma espingardinha de chumbo, né, e logo no primeiro dia, a gente inventou de dar uns tiros também na galinha dos vizinhos lá, né, Então essas coisas que aconteciam na cidade pequena, né, então que eram relevadas, né, porque no outro dia se resolvia, porque éramos todos amigos, né, não tinha violência assim, assalto, nada, e era uma vida muito legal, né, a gente se reunia, arraial, tinha um pouco de tudo, né, assim, tudo que acontece no interior, né, a gente tinha, eu tive na minha infância. Eu tive a possibilidade de estudar em vários horários, né? Eu passava o dia inteiro no colégio, né? Isso me dava um prazer muito grande, né? Eu ia de manhã para o colégio, só voltava à noite, né? Então, eu acho que isso tudo faz parte, né, da região Amazônia, que hoje cresceu, obviamente, né? O próprio estado do Rio Branco cresceu muito, mas continua aquela cidade, assim, bem, quando eu volto lá, né? Eu tenho voltado várias vezes lá, mas continua aquela mesma cidade, né, com cara de cidade pequena, né, aconchegante, né, uma cidade bonita, muito bem cuidada, né, que as pessoas têm um carinho muito grande, né. Tinha alguma festa tradicional que você lembra? Principalmente as festas de São João eram tradicionalíssimas, né, assim, tinha nos colégios, nos bairros, eu lembro, a gente fazia fogueira, assar milho, comer canjica. Enfim, a gente também, ia passar, a gente fazia as festas na fazenda, né? Porque meu pai tinha uma fazenda lá, quando a gente morava em Rio Branco. Então, quando eu entrava de férias, passava meses lá, né? Então, tinha toda, assim, meu pai também tinha uma educação muito rígida, né? Então, assim, aconteceu tudo da maneira como tinha que acontecer. Que lembrança você tem da fazenda? Como que era? Tinha animais? O papai tinha uma fazenda, a gente criava gado, né? Tinha ali em torno de entre 70 a 100 cabeças de gado, né? E a gente sempre criava galinha, enfim, né? Eu lembro, a gente ia pegar leite lá sempre, meu pai saía de manhã cedinho,
A gente tinha uma Kombi, né, logo que lançaram, então eu ia com meus irmãos, meu pai, né, a gente sempre ia na fazenda lá de manhã, pegar leite, ficava mais ou menos uns 50 quilômetros, que na época lá 50 quilômetros eram distantes pra caramba, né? Então todos os dias a gente fazia e pegava o leite, meu pai levava para o seu Raimundo, que era o padeiro, vamos dizer assim, era o padeiro que todo mundo frequentava da cidade, né? E a gente vendia o leite para ele. Naquela época ainda não tinha aquelas indústrias, né, que beneficiavam o leite, né? Então meu pai, a gente tinha essa vida, né? Saía de manhã cedinho, ia lá, pegava o leite, levava para o seu Raimundo, né? E na época do carnaval, a gente, assim, 14 anos, entre 14 e 15 anos, meu pai nunca gostou muito disso, porque também o carnaval sempre foi uma festa tradicional em Rio Branco, né? Principalmente nos clubes, né? Principalmente matinê, o carnaval à noite, né? Que eram muito bacanas também, era só família. E o meu pai resolvia às vezes que a gente tinha que ficar lá um mês, acabava as férias das aulas, a gente ia, levava os amigos, já tinha um açude grande, então a gente, brincava, dava cavalo, tirava leite de manhã do gado. Então a gente fazia essas pequenas coisas, né, que são coisas importantes, né? E realmente eu sinto falta um pouquinho disso, né? Porque hoje eu tenho uma vida muito atribulada. Vamos falar então, como é que foi a sua entrada na escola? Você lembra da primeira escola? Eu lembro, assim, quando minha mãe levou para o jardim de infância, né, que ficava na Marechal Deodoro, que eu estudei nesse jardim de infância, que se chamava Escola Jardim de Infância, né, era eu e meu irmão. E na época, uma das coisas que eu me recordo, assim, né, principalmente que eu era muito maior que todos, né, eu sempre fui grandão, eu tive um problema, assim, umas coisas que ficam guardadas, mas são esquisitas, né, assim, eu lembro que o meu pai gostava de cortar o cabelo nosso militar, né, e eu nunca gostei. Na militar você dá aquele talho aqui, fica só o... E eu lembro que no primeiro dia de aula ele resolveu cortar o cabelo assim, eu não queria ir de jeito nenhum, que eu chorava pra caramba, né, porque, para não ser gozado pela meninada, né, e porque eu era muito grande e tudo. E minha mãe também dava aula nesse jardim, né, minha mãe dava aula no jardim de infância, e essa, sim, foi a minha primeira escola, né? E logo depois eu fui pro Colégio Acreano, que ficava um pouco atrás, assim, né? Eu estudei por muitos anos lá também. Que série, mais ou menos? Eu fui no Colégio Acreano, eu fui até a 5ª série, depois que eu mudei pro Colégio de Padre. Né? Também no Rio Branco? Também em Rio Branco. Ficar tudo mais ou menos perto, né? No mesmo bairro. Aí nesse Colégio de Padre eu estudei da 6ª até a 8ª série. E depois eu fui para Fortaleza para fazer o 2º grau lá. Antes da gente ir para Fortaleza, você lembra você tem alguma recordação marcante, assim, dessa época de escola? Um professor ou uma professora que tenha te marcado bastante? Eu tive várias pessoas assim que me marcaram, né? Tinha o professor Moacir, que era o professor de português, que era um cara super extrovertido, que marcava todas as viagens. Eu lembro assim muito porque ele foi, por incrível que pareça, né? Acho que na época 15 ou 16 anos, não me recordo muito assim. Ele foi onde eu fiz a minha primeira viagem, né? Que a gente foi de ônibus, fiz uma excursão, né? E eu lembro assim muito dele, porque ele era um cara muito bacana, né? Estava sempre ajudando a gente, marcava as aulas para fazer reforço sábado, apesar de ser professor de português, ele ajudava a gente em tudo, né? E era um professor que eu me recordo assim com muito carinho dele, né? E até outras vezes que eu fui agora eu tive a oportunidade de encontrá-lo novamente, né? Então foi assim um professor que eu tenho uma recordação com muito carinho dele, porque era um agregador, era um cara que estava sempre jogando a gente para cima, estimulava a gente como aluno, né, para que a gente tivesse um conhecimento bacana, né, nos ajudava em pesquisa, reunião de grupos, né? Então é um cara que eu tenho uma recordação dele assim de bastante amizade. E essa viagem que você falou que fez? A gente foi, né, a viagem para Sena Madureira, né, que
é também um município perto de Rio Branco ali, né? Foi a primeira viagem na escola que eu fiz, primeira vez que eu dormi fora de casa, né? Então, tudo assim, foi aquele clima bacana, né? E minha primeira experiência de sair todo mundo, dormir num município, sair da minha cidade, né? Que eu nunca tinha saído, assim, para nada. O único máximo que eu tinha ido era até a fazenda do meu pai, né? E foi, assim, muito legal, né? Porque ali eu comecei, né? Já a dar os meus primeiros passos, de sair de casa, de ficar 2, 3 dias fora, né? Eu lembro que a gente foi lá para uma festa, algum tipo de festa que teve, que aqui agora eu não estou me recordando, né? Mas foi uma excursão muito assim, muito proveitosa, de estudo também, né? Eu lembro que foi o professor Moacir que fez essa excursão para que a gente conhecesse também um pouquinho da história do Acre, né? A gente fez várias, depois de Sena Madureira, a gente chegou para ir para Brasileia, enfim, você faz fronteira, nós fazemos fronteira com Peru e Bolívia, né? Então eu tive a oportunidade de ir na Bolívia, né? Minha primeira viagem internacional. E aí, o que você achou? Chegou a conversar lá com bolivianos? Sim, essa época que eu fui para Bolívia, foi para Cobija, foi que a gente foi também jogar, né? Porque eu jogava futebol. E como é que começou esse negócio do futebol? Não, o futebol é que, assim, tinha um amigo meu que era o Paulo, né? O Paulinho, que era jogador do Rio Branco, eu sou torcedor do Rio Branco, que é uma das equipes que tem lá, né? E eu morava do lado do estádio. Então a gente estava sempre pulando o muro, né? Eu saía da minha casa, passava o quintal, atravessava a rua, passava o quintal do vizinho do outro lado, e tinha um muro e a gente pulava, que se chamava Estádio José de Mello, né? Então a gente ia assistir os jogos, pô, a gente ia jogar bola, ia brincar. E eu, nessa frequência de estar sempre ali, com os meus amigos, né, eu comecei a jogar. O goleiro do Rio Branco, na época, o Ilimani, né, que era o técnico do infantil. Né, aí a gente, como estava sempre ali, era amigo dele, ele começou, né, chamar a gente, reunir, né, vamos dizer, o que hoje se chamaria de uma escolinha organizada, né. Ele começou aos poucos, montando a equipe de infantil do Rio Branco, né, e eu era goleiro. E treinei pra caramba, né, que essa profissão é meio de maluco também, né, goleiro é o que mais treina e que mais sofre. E quando tomo um frango, né, então eu fiquei ali por 3 anos, fui campeão infantil, fui, assim, e ali foram, assim, meus primeiros passos dentro do esporte, né, e começar a treinar, ter que ir cedo, ter horário, né, participar de competições, né, e essa viagem para Bolívia foi exatamente foi um intercâmbio que a gente fez, né, para jogar com a seleção boliviana, né, e foi muito bacana, assim. Como é que foi o jogo? A gente ganhou, eu lembro que a gente ganhou. Não, eu lembro que assim, o jogo foi à noite, né, aí deu um problema na iluminação, no primeiro tempo, eu lembro, a gente estava ganhando e deu problema na iluminação, o jogo continuou no outro dia. A gente foi jogar o outro tempo, né? Eu lembro que a gente ganhou, placar que eu não sei se foi 2-0, 2-1, enfim. Eu joguei bem pra caramba e o pessoal falava, tal, que eu tinha futuro, ia ser um goleiro bom pra cá. Assim, né? Tava sempre de alguma maneira dentro do esporte, né? E esse início pra mim, né, foi super importante, né? Principalmente porque também peguei um cara muito disciplinado, né, que era o Ilimani, né, e ali ele já começou a impor, né, as dificuldades que eram realmente de você ser um atleta, né, ter que treinar bastante, acordar cedo, se cuidar, né, tá de alguma forma sempre, mas eu, assim, sempre tive envolvido no esporte, né, e sem dúvida nenhuma, esse início para mim foi muito importante. Isso lá no Rio Branco? Em Rio Branco, tudo em Rio Branco. Porque depois você mudou de escola, então, né? Depois, eu tinha uma irmã que estudava em Fortaleza, né? E meu pai, a gente já vinha conversando, né? Ele queria que de repente eu tivesse a oportunidade de fazer uma faculdade fora, né? E ele já vinha pensando, porque tinha um irmão meu, o André, mais novo, que fazia um tratamento em Fortaleza, né? Ele tinha uns problemas de saúde, ele tinha que ir para Fortaleza todo ano, e meu pai começou a ventilar a possibilidade de morar uma época em Fortaleza exatamente por causa do meu irmão, o André. Né? E aí, na realidade, eu fui na frente para Fortaleza, né, morar com a minha irmã e estudar. Uma cidade diferente, né? Totalmente, foi a primeira vez que eu vi o mar, né? Como foi isso?
Foi muito engraçado, mas foi uma coisa assim, diferente, né? Porque... E também a primeira vez que eu entrei num avião, né? Que eu fui para Manaus, dormi em Manaus, na casa de uns tios meus, e depois fui para Fortaleza, né? Eu lembro na época, o avião saía, se eu não me engano, era Rio Branco, Manaus, não sei se Teresina, Fortaleza. Não é qualquer percurso. Não, era longe pra cá. Não, e eu com medo porque eu nunca tinha entrado no avião, né? Pô, foi a minha primeira experiência. Mal sabia eu que ia passar uma boa parte da minha vida viajando o tempo inteiro, né? E, assim, foi uma experiência muito bacana, né? Apesar de Fortaleza ser pequena naquela época, uma cidade, com certeza, considerada grande, né? Comparada com Rio Branco, né? Então... eu lembro, eu cheguei à tarde, aí minha irmã resolveu me levar para ver o mar, né? E a gente foi na praia de Iracema, né? Eu lembro que a gente saiu, a gente atravessou a avenida e chegou, quando eu vi aquela coisa assim, aquela imensidão, né? Eu nunca tinha, só pela televisão eu tinha visto o mar, né? Então foi assim uma visão maravilhosa para mim. Eu estava com 17 anos na época, né? E assim, foi espetacular. Na primeira chegada, ela fez questão, a primeira coisa, me levar a ver o mar, que eu nunca tinha visto. Aí você começou a estudar lá, como que foi isso? Eu comecei a estudar no Farias Brito, né? E que realmente a minha intenção foi ir para Fortaleza estudar e fazer uma faculdade que não tinha na época. Eu queria fazer processamento de dados, não tinha em Rio Branco. E de onde veio a ideia do processamento de dados? Porque eu sempre gostei, né? E começava a se falar muito internet, não sei o quê. Aí eu fui para Fortaleza e comecei a fazer uns cursos com uns amigos lá, na época de Basic, ainda tinha Basic 1, Basic 2, né? Fortran, né? Vamos dizer que é a linguagem de computador. E tinha um amigo meu que era muito fera nisso, né? E a gente começou a incentivar a gente. Eu realmente não tinha muitas amizades em Fortaleza, né? E comecei a andar com essas pessoas, né? E, enfim... Você terminou o colégio e depois fez um curso técnico? Não, eu fiz todo primeiro ano, segundo, terceiro ano no Farias Brito. Que era né? normal, o colégio normal. Normal, colégio normal, né? E depois fiz a faculdade, né? Eu só passei no vestibular, né? E foi exatamente a época que eu fui convocado para a seleção juvenil e... né, eu já jogava em Fortaleza. Na realidade, eu treinava 2 vezes por semana, né? Era uma coisa assim meio amadora. Você chegou em Fortaleza, como é que foi o contato para jogar? O contato foi no próprio colégio, né? Eu, na realidade, comecei jogando basquete antes, né? E um professor chamado Vicente, né? Que era do vôlei, que as 2 quadras treinavam, uma aqui de basquete e a de vôlei aqui, porque lá você tinha jogos escolares, intercolegiais, que jogavam um colégio contra o outro, né? Isso sempre foi muito forte em Fortaleza. Inclusive, eles davam bolsa para os alunos, pegavam um aluno de outro colégio, né? Tinha assim meio que uma negociação, né, para você ganhar essas copas, que eles chamavam copas, né? Que tinha a Copa Aridiçá, Copa Farias Brito, Copa Anchieta, que são os colégios que tem lá. Então, eram todos, né? Era tanto particular como público se misturavam nessa competição. E era uma coisa muito bacana. Aí ele me chamou para jogar vôlei, até então que eu não tinha contato nenhum, né? Na época você podia bloquear, né? Então eu era o maior, vamos dizer assim, da turma, né? E ele começou a me chamar e o professor de basquete não tinha mais bolsa para me dar, né? Mas também eu estava ali treinando, jogando, porque gostava. Aí ele me chamou, falou, pô, Wenger, tu nunca jogou vôlei? Falei, não tive esse contato. Não, quer experimentar treinar um dia comigo? Porque os treinos eram em dias diferentes, né? Aí eu comecei a treinar basquete e vôlei. E assim, apesar de ter uns amigos bacanas que treinavam basquete, né? Eu comecei a praticar o vôlei. O Vicente sempre foi um cara muito legal, né? E assim, já lá pelo 1 mês de treinamento, fiz algumas competições, né? Eu também só sabia bloquear o saque do adversário, né? Que eu era muito grande, e ele começou a gostar de mim, né? Eu comecei a me enturmar com o pessoal do voleibol, né? Aí me levaram para jogar. Ele perguntou se eu não queria jogar, se eu não queria ir para um clube, né? E me levou, na época, para o clube Círculo Militar. Foi o primeiro clube que ele me levou. Né?
assim, eu não sabia de nada, era totalmente desengonçado, né? Eu fiz 2, 3 treinos lá, sempre agora muito alto, né? E o técnico, na época, né, o Sandy, enfim, me dispensou, disse que eu era muito desengonçado, que eu não... Que é outra uma história bem assim, interessante, né? Que acontece com várias pessoas, assim, né? Enfim, de várias profissões. Né? Quando você tenta a primeira vez, é dispensado. Ele me dispensou e tudo. Aí o Vicente pegou e me levou para o Náutico, que é um clube lá que tem, Náutico Atlético Cearense. E eu comecei a treinar com o José Raimundo, né? Que foi o meu técnico, vamos dizer assim, o técnico que me introduziu, né, dentro do voleibol, mais a nível nacional, né? E ele era o técnico da seleção estudantil, que ia para JEB, jogos escolares, né? E dali eu, assim, comecei, né? Toda a minha carreira, assim, vamos dizer, toda a minha iniciação, né, dentro do esporte, que eu, assim, eu sempre faço essa conexão, né? Apesar de eu não ter sido um profissional lá em Rio Branco, né, mas assim, tudo que eu aprendi de iniciação dentro do esporte aconteceu em Rio Branco. O voleibol foi só um esporte que eu escolhi, porque eu já pratiquei vários, né, e foi o que eu me identifiquei, né, e é onde eu consegui assim, me destacar, né, e ter um grande sucesso. E Fortaleza, né, quando eu fui convocado para a seleção estudantil, a gente foi campeão do JEBs em Brasília, foi quando eu recebi minha primeira convocação, né, para a seleção juvenil e comecei a ter que optar. Eu tive que trancar minha faculdade, saber se eu queria ir, né, aquela discussão em família, minha mãe foi contra, né, meu pai ficou meio em cima do muro, não sabia, né? Enfim, aí eu tranquei minha faculdade, acabei indo para a seleção, fiquei 8 meses, né? E nesse espaço de tempo também aconteceram algumas coisinhas assim, né? Tem até uma historinha interessante assim que eu gosto de contar, né? Que foi uma coisa que aconteceu em Fortaleza, né? Quando eu fui convocado, meu nome é Antônio Carlos, né? E o presidente da Federação Cearense, na época, mandou uma outra pessoa no meu lugar, né? E por causa do... Não, ele sabia, né? Mas ele mandou o outro. Meu nome é Antônio Carlos Gouveia, o nome da pessoa era Antônio Carlos sei lá o quê. Só que como eu já tinha participado desses torneios JEBs, não sei o quê, tinha umas pessoas que me conheciam, né? Outros juvenis do Brasil, né? Enfim, tem um cara assim que hoje continua sendo um grande amigo meu, que é o Luiz Alexandre, né? Que jogou comigo depois na seleção, enfim. Enfim, aí ele mandou essa pessoa no meu lugar, né? E eu fui descobrir isso, acho que 2 semanas depois, né? Porque um amigo meu que trabalhava também na federação viu o fax e viu o meu nome, né? E na época eu lembro, aí eu fui até no presidente do clube, conversamos, essa pessoa me levou, né? Eu era jovem ainda, assim, e liguei para, na época, o técnico José Carlos Brunoro, e ele falou, não, a gente convocou você, achamos até esquisito que veio uma outra pessoa aqui, o cara era baixinho, um cara de 1,98 m por um que tinha 1,60 m e poucos, alguma coisa, entendeu? Não tinha nada a ver. E os meus amigos davam risada pra caramba, né, que já me conheciam, né? Então, aí eu lembro, de lá a gente, o Brunoro fez, não, então vem pra cá, vamos iniciar o treinamento, papapá, porque o pessoal fala muito bem de você. E aí foi, né? Fiquei 4 meses com a seleção juvenil em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, depois aqui em São Paulo, né, treinando ali no DEF, Água Branca. Né? Fiquei 4 meses em Jacarepaguá e 4 meses aqui em São Paulo, né? E já iniciando, né? E, assim, nem esperava, né? Foi uma coisa muito rápida, assim. Eu já comecei a morar sozinho e viajar. E comecei, né, minha experiência de vida, que para um garoto que tinha vindo lá de Rio Branco, poxa, assim, né, rápido, né? uma coisa, assim, muito acelerada, né? Eu não estava muito preparado para isso, né? Até porque eu tinha aquela vida, assim, muito, era muito família, né? Era um cara muito simples, né? Eu sempre fui muito extrovertido, né? Então tive que começar a lidar com uma série de situações, né? Conhecer outras regiões, o mundo começou a se abrir para mim, né? E
E foi, de alguma forma, também interessante, né? Porque a minha vida, o esporte mudou minha vida, né? Mudou minha vida em vários sentidos, né? Principalmente me dando a oportunidade, né, de conhecer o Brasil inteiro, conhecer o mundo inteiro, né? E realmente ter uma visão de Brasil de uma pessoa que nasceu na Amazônia, né? Depois morou no Centro-Oeste, morou no Sul, morou no Sudeste, né? Eu acho que você se confrontar com todas essas culturas, né? Todas essas, vamos dizer assim, vivências, pessoas diferentes, culturas diferentes, maneiras diferentes de viver, e você ter que ir se adaptando, né? Porque na realidade eu saí de Fortaleza, primeiro fui morar em Campo Grande, né? No Mato Grosso do Sul. O que mais me chamou a atenção foi o calor lá, que era muito grande, né? E assim, e comecei a conviver, né? Primeiro fui morar numa casa que tinham 13 pessoas, né? A gente morava tipo, quase numa república, né? Isso também uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, né? E dali eu comecei, né? Aí Campo Grande, fui para Belo Horizonte vim para São Paulo fui para Itália, né? Depois fui para Novo Hamburgo, né? Eu rodei o Brasil inteiro, né? Praticando esporte. Mas você lembra a primeira sensação, assim, quando você começou a jogar, voltando à sua entrada na seleção? Você lembra a sua sensação quando você foi convocado? Porque não era qualquer coisa, né? Não, eu me recordo, assim, a seleção juvenil, eu lembro que a gente jogou um torneio em Maceió, aí a gente foi campeão, se eu não me engano, foi na segunda divisão do Brasileiro. Eu joguei pelo Ceará. Aí o pessoal chegou depois do campeonato, né? Foi escolhido o melhor jogador do campeonato, e tinha um olheiro da CBV, né, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, estava lá vendo o campeonato, né? E eu lembro que desse torneio foram convocados 2 jogadores para a seleção juvenil, né? E foi a minha primeira convocação, né? Eu lembro que fiquei super nervoso exatamente por isso, né? Porque na programação vinham você ficar 8 meses concentrado, né? Rio, nunca tinha ido para Rio, né? As coisas começaram assim, tudo embolado. Pô, eu vim para Fortaleza estudar, ficar aqui com a minha irmã, daqui a pouco, um ano e meio depois, já estou tendo que ir para o Rio, ficar lá 4 meses, depois vou para São Paulo, ficar concentrado 8 meses treinando, né? Então, assim, tudo isso fugia um pouquinho do meu campo de planejamento, até mesmo do que eu estava prevendo, né? Mas, assim, foi tudo muito bacana, né? Porque a primeira vez, né, sempre muito emocionante, né? Mas eu fiquei, de repente, mais ansioso quando eu fui convocado a primeira vez para a seleção adulta. Foi logo um pouco depois, né? Que as pessoas perguntam, pô, mas tu iniciou quando no voleibol? Eu iniciei tarde, com quase 18 anos, né? Eu comecei finalzinho de 83 para 84. 85 eu já fui convocado para a seleção juvenil, né? E 86 eu já estava na seleção adulta, né? Então foi uma coisa assim. E dali eu entrei em 86 na seleção adulta, nunca mais saí. Nossa, e como é que foi isso? Agora dá para você contar esse pedaço? Porque aí foi uma atrás da outra, né? Ah, não, foi uma história assim, uma história maravilhosa, né? Que como eu, outros que conviveram comigo também, né? Tiveram essa oportunidade, porque assim, aí eu fui meu primeiro torneio na França, né? Viajei, comecei a fazer umas viagens com a seleção juvenil, né? Eu me recordo até de uma historinha, voltando um pouquinho assim antes, né? Porque a primeira vez que eu fui para Paris foi com a seleção juvenil, né? A gente foi fazer uns amistosos. Primeira vez que você sai então desse Que eu saí do Brasil, foi a primeira vez, né? Foi uma viagem para a França, a gente foi fazer um torneio que fazia parte da preparação da seleção juvenil, então já dessa seleção permanente, né? Vamos dizer assim, que o voleibol já vinha planejando, né? Porque o voleibol é o que é hoje exatamente por esse planejamento que eu fiz parte, né? Que eu te contando aqui, ter ficado 8 meses treinando, que nenhum esporte faz isso, né? Por isso que o voleibol chegou onde ele chegou. Então, eu fui para a França e lá, eu lembro que tinha um jogo, né? Estava marcado, já estava tudo aí. Chegamos no ginásio um pouquinho antes, aí o Brunoro falou, não, então vocês estão liberados um pouquinho, tal, mas tal hora aqui, né? E eu, pô, nunca tinha saído.
do Brasil, resolvi entrar num shopping lá, né, e me deslumbrei, fiquei rodando. Quando cheguei lá, o jogo já tinha começado. Quer dizer, foi uma confusão, né, e eu lembro que o Brunoro me chamou, né, me falou um monte, né, dali, assim, né, mas com certeza ele entendeu, né, que era a minha primeira viagem, sem experiência nenhuma, né, então as coisas foram acontecendo assim, né, de rodão para mim, né, e depois 86 começou a seleção adulta, né, e eu também passei por várias gerações, né, e primeiro iniciei com a geração de Bernal, William, Montanaro, enfim, essa galera toda. Aí depois veio a minha geração, né, que foi eu, Maurício, Paulão, Giovanni, Marcelo Negrão, Tandy, enfim. Aí depois ainda peguei a geração do Giba, Gustavo, Nauber, né, toda essa turma aí. Então foram anos assim maravilhosos dentro do esporte, né, defendendo a seleção brasileira, né, uma parceria também espetacular, né, com o Banco do Brasil. E como é que foi? Conta pra gente um pouco a Barcelona, como que foi aquilo? A Barcelona, né, foi um momento assim, né, único, né, um momento ímpar, né, porque primeiro foi a primeira medalha de esporte coletivo, né, de um esporte coletivo no Brasil, né, e segundo, a gente não era favorito, né, a gente saiu aqui, o jogador mais experiente era eu, que tinha 25 anos, né, e nós tínhamos o Marcelo Negrão com 17 anos, a maioria, Tandy com 18, 19, uma turma de garotos, né, que a gente saiu daqui de repente para ficar entre os 4, né, e a gente chegou lá e se deparou de repente, a gente fez assim uma primeira fase maravilhosa, a seleção cresceu, né, e a gente chegou assim com uma grande autoridade, fizemos uma Olimpíada, a gente fez 6 jogos, perdemos apenas 3 sets, né, saímos invictos e fizemos uma final ganhando de 3-0 da Holanda, né, então, assim, foi um momento maravilhoso, né, assim, um momento que é difícil até você descrever, porque eu até hoje quando vejo as imagens, né, quando vejo tudo aquilo ali, sempre me emociono, porque a gente conseguiu, né, aquele grupo conseguiu naquele momento ali, né, abdicar de uma série de coisas, né, de vaidade, né, de objetivos próprios, né, em prol de uma conquista, né, em prol de uma coisa que um resultado, né, que faria um diferencial muito grande nas nossas vidas, né, e também para o voleibol, né, porque depois daquele resultado ali nossas vidas mudaram, né, assim, passou tudo a ser muito mais grandioso, né, tudo mais, as coisas passaram a acontecer, né, as cobranças aumentaram, mas ao mesmo tempo, né, o reconhecimento do trabalho da gente, tudo aquilo também que você sempre busca, porque a Olimpíada é a coisa mais importante para um atleta, né, tirando o futebol, para todos os esportes, a competição mais importante é a Olimpíada, né? Você já está ali, é uma vitória, né? E você conquistar uma medalha de ouro, entendeu? Acho que uma coisa excepcional. Eu lembro que a gente chegou aqui no Brasil, os familiares, né? Depois que volta todo um filme, minha primeira entrevista eu lembro, eu falei com o pessoal lá no Acre, meu pai estava lá, falei com minha família também, minha esposa, meus filhos. E é uma coisa maravilhosa, né? Cheguei aqui, a gente chegou em São Paulo, tinham 6 mil pessoas no aeroporto, não deu nem pra gente descer, a gente andou de carro de bombeiro pela 23 de maio, lotado, onde a gente ia. Né? A gente costuma dizer que, era uma loucura, assim, quem vê as imagens, quem for buscar um pouquinho as imagens, vê os locais onde a gente ia. Eu lembro que a gente foi em Salvador depois da conquista e o pessoal invadiu a pista, né? As fãs, rodearam o avião, foi uma coisa maluca, assim. Então era uma coisa bem maluca, uma coisa de Beatles mesmo, né? Que nem eu, quer dizer, outra coisa que eu não estava preparado também, né? Porque foi assim uma invasão total, né, da privacidade da gente. Tu não tinha mais paz, não tinha... E eu que sempre fui um cara tranquilo, óbvio que você gosta de ser reconhecido,
né? Mas não aquela loucura que era, né? Que a gente não podia chegar em lugar nenhum, que a meninada estava em cima, e a gente se identificou muito com a garotada, né? Porque tinham pessoas jovens, né? E a maneira como o time jogou, porque o vídeo não mente, né? Ele transparece a alegria que a gente estava jogando, a maneira que era uma coisa assim, foi uma coisa muito sensível, assim, muito, como é que eu vou dizer, muito natural, né? Chegava até a ser, por isso que as crianças se identificaram com a gente, né? Porque era uma coisa assim bem de alegria, sem muita firula, entendeu? A gente conseguia, até nas entrevistas a gente transparecia isso, né? E pô, depois chegar aqui, tu lembrar de todas aquelas pessoas que fizeram alguma coisa por você, né? Que de alguma forma participaram da tua vida, né? Fui no Acre, fiquei lá 4 dias, não consegui dormir, né? De tanto assédio, desfilei em carro de bombeiro, o estado todo me esperando, passei na frente do meu colégio lá, porque você chega lá no aeroporto, atravessa a ponte dá bem de frente no colégio que eu estudei, né? Que era o Meta. Então, pô, todos os alunos me esperando, fui lá, né? E, assim, uma recordação maravilhosa, né? É muito bacana, assim, você ter a possibilidade de, como atleta, vivenciar um momento desse, né? E tá ali com os 12 jogadores, a comissão técnica, né? Todo mundo imbuído daquele negócio ali, né? Porra, colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio, né? E é emocionante você escutar o hino do teu país numa Olimpíada, né? Eu acho uma coisa assim, espetacular, né? E eu acho que aquela conquista, né? Até ontem eu estava chegando aqui em São Paulo, né? E desci do avião, encontrei um cara, e o cara, pô, que saudade daquele time, cara, não sei o que, começou a lembrar todo mundo falando. Então, ele falou uma coisa muito engraçada, ele falou, pô, Carlão, tu pode ter certeza, vocês vão ter 150 anos e sempre vamos lembrar daquele resultado, cara, porque foi uma coisa assim maravilhosa. Então a gente viu que mesmo depois de anos ficou realmente marcado a maneira como a gente conquistou, né? Hoje, óbvio, a gente é bicampeão olímpico, já tivemos outra conquista em Atenas, né? Mas essa que abriu, né? Essa com certeza abriu e como eu falei aqui já, né? Alterou, né, o percurso das nossas vidas, mudou para melhor, né? Para muito melhor. Agora, você foi capitão durante 10 anos. Como é que é isso? Porque não é qualquer coisa. É responsabilidade. Como é que é isso? É até estranho, porque assim, eu nunca me vi, né, como um capitão, assim, até porque, como eu já falei, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, né? E eu acho que depois o esporte é que me abriu para essas coisas, porque depois eu tive que dar entrevista, eu tive que me comunicar, você tem reuniões em grupo, você tem que expor as suas opiniões. E eu fui escolhido ali num momento assim bem complicado, né, que foi a saída da geração de prata, que foi um pouco confusa, né? E eu lembro, nós estávamos em Teresópolis e o pessoal resolveu não ficar mais na seleção, teve uma reunião, na época o técnico era o Bebeto de Freitas. E, enfim, dessa reunião, né, ficamos em Teresópolis, na Granja Comari. Pampa, eu, Maraca e Paulão, só. O restante do time inteiro desceu, não queria mais defender a seleção. Né? E eu lembro, a gente desceu, foi numa sauna, tomar uma sauna com o Bebeto, e pô, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer? E eles resolveram convocar a seleção juvenil, né? Veio mais o Maurício, aí veio o Maurício, Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni, mais outras pessoas, Betinho, enfim, Renato, que eu lembro aí, para jogar o Sul-Americano, que faltavam 15 dias, né? Aí eu lembro na sauna lá, batendo um papo, conversando, aí o Bebeto falou, ó, vou escolher aqui, um de vocês 4 aqui, eu vou escolher o capitão, tá? E a gente estava pensando pelas características, maneiras, pô, comportamento, papapá, resolvi escolher o Carlão. Né? Então eu tomei até um susto, né? Eu falei, tudo bem para mim, não tem problema, né? Aí ali eu comecei, né, assim, porque eu sempre fui assim, eu acho que a liderança para mim, existe várias maneiras de você liderar, né, como capitão, né? Existem várias lideranças dentro de uma equipe.
né? Mas eu, como capitão da equipe, sempre procurei dar o exemplo, né? No sentido de você se sacrificar pela equipe, né? Eu já joguei em várias posições, né? Inclusive posições que não eram minhas, que eu não rendia o que poderia render como atleta, como jogador, né? Mas no momento a seleção ali estava com problema, até o próprio clube, né? Eu aceitava a alteração tranquilamente, né? Até porque eu sempre fui, vamos dizer assim, um jogador, o Bebeto sempre me usou como um coringa, eu jogar na saída, outro no meio, na ponta, né? E isso foi muito importante para mim, né? Porque mesmo às vezes eu não conseguindo render o que eu podia render, né? Eu acho que eu tinha na segurança do grupo um cara, né, que estava sempre disposto a se sacrificar, né? Qualquer coisa que aconteceu era sempre o primeiro a estar à frente, eu sempre brigava pelo grupo. Dificilmente você ia me ver na quadra brigando com o meu companheiro, né? Eu estava sempre brigando com o adversário, eu sempre fui um adversário muito difícil de jogar contra, assim. Um cara, acho que quem jogou contra mim, a maneira como eu jogava, entendeu? Não era nada assim, porque para mim, quando eu entrava na quadra, eu me transformava, né? Para mim aquilo ali era uma... Não que você tinha que ganhar de qualquer maneira, né? Mas eu ia fazer tudo para sair com a vitória, né? E assim, nesses 16 anos que eu fiquei na seleção, né? 10 anos como capitão, né? Foi uma experiência também espetacular para mim, né? Porque, como eu falei, que eu passei em 3 gerações, né? E eu aprendi muito, né? Como pessoa, porque é muito difícil você trabalhar em equipe. É muito difícil você conseguir fazer com que as pessoas sigam o mesmo objetivo, tenham os mesmos objetivos, né? Abdique de algumas coisas em prol de outras, né? Então, eu acho que você só consegue construir um grupo vitorioso, né, quando você consegue realmente, né, como capitão, como líder, né, escutar e se fazer escutar e conhecer as peças do grupo, né? Conhecer as pessoas, como elas funcionam, né, de alguma maneira sempre procurar, né, estar sempre disposto a ajudar, né? Eu acho que você é o representante do técnico dentro da quadra. Então, assim, por onde eu passei, todos os clubes que eu joguei, né, eu acho que uma coisa que sempre foi determinante na minha carreira foi a garra, a disposição, a superação, né? Até em vários momentos, né, um dos momentos mais marcantes da minha vida, né, óbvio que a Olimpíada foi um deles, né, e o primeiro, mas assim, de superação foi quando eu joguei com a Frango-Sul, jogava na Frango-Sul, que era o time do Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, que eu morava, e a gente ganhou uma final de Suzano, eu estava com o pé quebrado, né, e eu não sabia, eu achei que tinha torcido o pé, né, enfim. Eu lembro que depois desse campeonato eu fiquei 80 dias com gesso. Então, para mim ali foi, assim, o ápice da minha superação, né, a superação de um atleta, de uma pessoa, né, de querer estar ali naquele momento, de querer, de alguma forma, ajudar a equipe, né. Então, isso ficou muito marcado na minha carreira, né. E isso foi quando? Que ano? Isso foi em 95. Quando eu voltei da Itália, meu primeiro ano que eu joguei aqui na Superliga, foi a primeira Superliga, né, antes era Campeonato Brasileiro, passou a ser Superliga, né? Em 95 eu joguei pela Frango-Sul Ginástica, que era a equipe de Novo Hamburgo, e a gente foi campeão, ganhamos aqui de Suzano, né, na final. Eu no primeiro set torci o pé, achei que tinha torcido, tinha quebrado o pé, e eu enfaixei o pé e tomei um anti-inflamatório ali, joguei os 3 sets, a gente ganhou de 3-0, eu só saí no finalzinho do terceiro set, né, que eu não estava mais conseguindo pisar, e a gente foi campeão, né, e ficou muito marcado isso para mim, né, e na minha carreira. E sem dúvida nenhuma, né, toda a minha história dentro da seleção. Deixa eu voltar aqui. Como é que foi essa sua ida para a Itália? Porque foi uma coisa também inusitada ali no momento, né? Eu acho que da Itália, para mim, já foi um desejo que eu tinha, que eu tive na Itália jogando no Campeonato Mundial Juvenil. E eu tive a possibilidade de assistir algumas partidas do campeonato lá, né? E desde que eu fui para esse campeonato, que eu vinha sonhando em ir para a Itália. Então depois eu passei pelo Minas primeiro, aí joguei mais 2 anos na Pirelli. E dali eu já comecei meio que planejar, né, ter a possibilidade, porque lá vamos dizer assim, você tem um campeonato muito forte,
né? E é uma experiência de vida maravilhosa, né? De você ter a oportunidade de morar fora do teu país, uma outra cultura, né? E para mim foram anos assim também. Quanto tempo? Eu fiquei 5 anos lá. Foram 5 anos excepcionais, onde eu cresci muito como profissional, né? As cobranças lá são muito grandes, né? Para que você realmente consiga render, né? Dentro daquilo que eles esperam, né? De um estrangeiro. E eu, apesar de ter passado momentos de adaptação difícil na Itália, né? Principalmente com a língua, inicialmente, né? Depois foi tudo mais tranquilo, né? Eu tive a oportunidade de jogar numa grande equipe, né? Fui bicampeão italiano, campeão europeu, campeão da Copa dos Campeões, né? E, enfim, lá foi assim, um momento que eu me aperfeiçoei como profissional. Fui lapidado como profissional, né? Fui ensinado a ser cobrado, a jogar bem cada partida, a fazer bem aquilo que eu me propunha, né? E acho que assim, foram 5 anos excepcionais, né? Eu já tinha recebido um convite em 88, não fui porque tive uma cirurgia, um problema. Você estava no início. Estava no início da minha carreira ainda também, fiquei em dúvida, né? Mas no segundo convite eu fui, né? Que na época no Max, quando jogava o Renan, né? Que eu fui lá, ele era o brasileiro. Não, foi através até mesmo do próprio Renan, né? Que me indicou, e também porque eu jogava na época, começou a Liga Mundial, né? Então a gente estava sempre jogando e de alguma forma tu fica sempre eles já vinham me observando para levar para lá, né? Para mim ir para lá, porque antigamente eles contratavam mais atacante, eu sempre fui um atacante de muita força, né? Tanto que lá eu joguei de oposto, né? Que seria a posição do Marcelo Negrão na seleção, né? Então quando eu voltava para a seleção eu ia para outra posição, né? Porque era a posição do Marcelo Negrão, então voltava para a seleção e jogava de meio. E eu acho que até mesmo a maneira como esse time nosso jogava, né, deu ideias para que o Zé Roberto montasse aquela equipe com 4 atacantes, né, jogava Tandy, Marcelo, Giovani e eu no mesmo time, né, que eram 4 atacantes. Só tinha um único específico, era o Paulão, e o Maurício, né, enfim. E o Zé conseguiu montar essa equipe baseada mais ou menos nessa equipe da Maxicono, né, que a gente jogava assim lá. Tinha um Gianni, que era outro jogador, conseguia fazer mais ou menos a mesma alternância que eu fazia, uma hora jogar no meio, outra hora jogar na ponta, né? Porque você precisa ter nível técnico para fazer isso, né? Então, eu acho que ali ele se baseou um pouquinho na nossa equipe, né? Para montar a seleção, né? Até porque ele viu que eu jogava dessa maneira e ele tinha condição de mexer comigo, né? Então, foi isso que ele fez. E a gente cresceu muito, assim, né? Principalmente que eu alternava muito com o Marcelo. Uma hora o Marcelo fazia meio de rede, outra hora eu fazia a ponta e ia para a saída. E isso confundiu muito, a gente cresceu muito no bloqueio, né? E foi uma das vantagens nossas naquela Olimpíada. Aliás, uma curiosidade. Eu lembro que teve uma época... Parou? Teve uma época que a seleção do vôlei masculino assim, alimentou uma rivalidade com a seleção americana, que eles tinham uma raiva. Como é que foi isso? Como é que foi isso? Não, bem, eles dominaram, né, o voleibol de 80 e mais ou menos de 82 até 88, né? Então era uma rivalidade grande com o Brasil, né? Já com a geração anterior, né? E depois a rivalidade veio com a gente, né? E a gente sabe que se você for pegar, né, todos os resultados do vôlei, você vê em termos de Olimpíada, Mundial, o Brasil de alguma forma está sempre se confrontando com os Estados Unidos. Eles deram uma caidinha, depois voltaram de novo, né? Então, tanto na praia como na quadra, né, a gente sempre tem muita dificuldade de jogar com a equipe americana porque eles são muito determinados taticamente. Eles estudam muito bem, né, todas as equipes. E realmente a gente sempre teve grandes dificuldades de jogar com os Estados Unidos, né? Mas eu acho que foi uma rivalidade bacana, né? Foi uma rivalidade assim, saudável, até porque eu tinha essa rivalidade lá na Itália também, porque os 2 americanos jogavam em outro time. O meu time estava sempre fazendo a final com esse outro, que era o Mensageiro,
Então lá jogava o Kira e o Timmons. Então a rivalidade saía da seleção e ia para o clube, né? Porque era normal, né? Tanto que assim, um livro lá que eles fizeram de 50 anos do vôlei italiano, né? Eles falam que assim, a maior esfida, né? A maior disputa era entre essas duas. Foi uma das maiores disputas dos 50 anos, foi essas duas equipes, né? Aí eles falam, né, que tal, conta da rivalidade dos brasileiros com os americanos, né? Porque jogava eu, o Renan e o Bebeto era o técnico, né? E o Mensageiro jogava o Kira de Timmons, né? E tinha o Doug Bill como técnico americano. Teve um episódio até que eles rasparam a cabeça para jogar, você lembra? Esse episódio foi em Barcelona, mas eles fizeram um jogo contra o Japão, que o juiz fez uma marcação errada. O Matsudaira, né, que hoje é dirigente, era vamos dizer, um dos grandes chefes da 5B, desceu, reclamou, que era um japonês, e o juiz mudou a marcação, e eles, para fazerem um protesto, eles acabaram perdendo a partida por causa disso. Né? Para fazer o protesto, eles rasparam a cabeça. Todos em conjunto, né? Mas não deu muito certo não, porque eles perderam de qualquer jeito pra gente. Eu sei que é difícil isso para você, porque nossa, quantos jogos você teve disputados na sua... Você consegue ter esse cálculo? Eu devo ter aproximadamente, eu assim computei, eu acho que eu sou o segundo atleta que tem mais jogos com a seleção brasileira. Primeiro é o Maurício, né? Ficou também mais tempo que eu. E também é levantador, né? Que o levantador com certeza joga muito mais que o atacante, né? No sentido que a gente contunde mais, tem mais problemas físicos, né? Eu devo ter em torno de 480, 490 partidas oficiais pela seleção. Eu sou o segundo atleta com mais número de partidas. Eu acho que é Maurício, depois vem Bernard, Giovanni, uma coisa assim. E dessas partidas, assim, teve a Olimpíada, teve esse episódio que você estava com o pé quebrado, mas assim, qual o jogo assim que você que mais vem à sua lembrança? Pô, aquele jogo... Eu tive vários jogos assim, de torcida, com certeza, foi aqui no Brasil, né? Foi um jogo Pirelli Minas. Né? Vamos dizer, falando de clube, né? De clube, com certeza, assim, um dos jogos mais... Eu lembro que a gente era final do campeonato, jogava pela Pirelli, né? A gente foi jogar no Mineirinho. Foi o maior público que eu já vi, assim, olha, devia ter umas 24 mil pessoas dentro do... Foi a maior vaia que eu já tomei na minha vida. Eu lembro que a gente resolveu entrar antes, né, pô, secou até minha boca. Né? Assim, o atleta fica tenso um pouquinho, né, não é que... E eu fiquei assim bem, eu lembro, pô, fiquei tenso pra caramba no jogo, até pra gente estar... Eu lembro que esse jogo, essa partida, a gente ganhou esse campeonato nessa partida, era o melhor de 5, a gente estava ganhando de 2-0 e perdemos de 3-2. Né, só com a pressão da torcida e depois, óbvio, depois a gente veio para São Paulo, ganhou no Ibirapuera, voltou lá, ganhou de novo, ganhamos de 3-1 o campeonato, né? Mas foi uma das partidas assim que eu me recordo, o maior número de público e uma partida muito tensa. Né? E na seleção, sem dúvida nenhuma, né? A final da Olimpíada, para mim, né? A semifinal e a final. A semifinal foi contra os Estados Unidos, né? Foi o jogo mais difícil, né? Contra os Estados Unidos foi o mais difícil. Holanda, eu acho que foi até, vamos dizer assim, um jogo fácil, vamos dizer assim, né? Para uma final. Foi um 3-0, tranquilo. Contra os Estados Unidos, a gente sofreu bastante para ganhar deles. Né? Foi 3-1, mas foi um jogo duríssimo, eu lembro. A gente teve que jogar pra caramba, perdemos o primeiro set, depois recuperamos a partida, né? Então, assim, como partida, essas duas, né? E como eu te falei, a outra como superação, aquela da Frango Sul, né? E assim, dessas suas viagens, essas saídas, você lembra de alguma gafe, assim, uma situação constrangedora que você tenha passado? Várias coisas, assim. Tem umas comédias, né? As coisas que aconteceram comigo, né? Acho que assim, comigo... As coisas que é comigo é ser mais esquecimento, entendeu? A pior gafe que eu lembro, assim, foi... jogo aqui em São Paulo, foi no final do Campeonato Paulista, Pirelli e Banespa.
Aí eu lembro que eu ia de São Paulo, eu morava aqui em São Paulo e ia para Santo André, o jogo era em Santo André. Eu, na pressa, estava um pouquinho atrasado, peguei um trânsito, cheguei atrasado, já estava tendo a pré-eleição, né? Eu entrei, lembro tudo. O técnico era o Brunoro, da Pirelli. Troquei a roupa, tudo, fiquei só de meia. Aí, na hora de pegar o tênis, eu tirei o tênis da bolsa, coloquei na frente assim, né? E ficou todo mundo olhando, né? Eu falei, pô, tá olhando pra mim, aí olha, todo mundo olhava, baixava a cabeça, ria. Aí o Brunoro perguntou pra mim, Carlão, como é que tu vai conseguir jogar com 2 tênis o mesmo pé? Ele tinha levado o tênis com o mesmo pé direito, entendeu? Cara, foi assim, eu calço 48, eu tive que jogar com 47, porque não tinha. Aí ele foi pegar um 47, eu joguei a final com 47, com o tênis apertado. Assim, uma das gafes que eu cometi, assim, né, inúmeras histórias que a gente tem, né, poxa, assim, coisas que se eu for escrever um livro, né, das furadas que os amigos dão, e eu lembro que teve uma estava no Japão, na seleção, e lá eles usam aqueles kimonos, né? Tem uns kimonos nos hotéis, pá, não sei o quê. Aí a gente tinha chegado de viagem, aí cada quarto eles põem um kimono, né? E tem aqueles carrinhos que ficam as pessoas vão... Camareira, né? Aí uns engraçadinhos aí, né? Resolveram pegar uns kimonos e embolsar, né? Só que aquilo ali é tudo contado, né? E no Japão você tem câmera por tudo quanto é lugar, né? Aí eu tô na mesa lá, a gente tá comendo, tem meia dúzia, os outros 4, 5 estão lá em cima, né, não sei o quê. De repente chega o chefe da delegação para mim, né, que eu sou o capitão. Pô, o que tá acontecendo, Carlão, não sei o quê. Veio o gerente aqui me reclamar que o pessoal tá pegando aí os kimonos. É o seguinte, eu vou, agora vai subir todo mundo pro quarto e eu vou revistar tudo. Aí, de repente, né, a gente tá, né, tinha uma bay window assim, né, era transparente, o restaurante que a gente tava começou a voar. Eu olhei assim, começava a voar os kimonos assim, caía assim. Eu falei, ué, que é isso, cara? Eram os engraçadinhos que tinham pego, estavam jogando pela janela agora para não serem descobertos, né, cara? Porra, assim, umas gafes. Eu não vou citar os nomes aqui, mas né, essa também foi uma das piores. E assim, bom, você é muito jovem, sempre é bom, tá na veia, né? Hoje o vôlei tá na veia, mas como é que você fazia assim, divertimentos? Como é que você dosava isso? Ó, eu sempre fui um cara, eu não sou da noite, né? Eu sempre fui um cara, mas eu sempre gostei muito de cinema, Óbvio, não tenho nada contra quem gosta de noite, contra quem gosta de sair, né? Mas eu acho que faz parte, né? Mas com atleta eu acho que não combina muito. Eu acho que tudo você tem que dosar, né? Mas eu procurava, assim, sempre a minha diversão era ler, né? Ir ao cinema e estar com a família, né? Eu gosto muito de sair assim para comer, né? Dentro do esporte tem hobbies assim, gosto muito de estar em casa vendo um filme, né? Eu sempre fui muito tranquilo, né? E como é que surgiu a namorada nesse meio? Porque é difícil, Não, a né? minha esposa, ela é jornalista, né? E a gente se conheceu em 88, né? Antes da Olimpíada de Seul, numa entrevista, né? Eu lembro, estava no Rio de Janeiro, aí ela trabalhava na Bandeirantes, ou se não me engano, estagiária, aí veio fazer uma entrevista, tinha que ser comigo, que era o mais novo, né? E ela estava também fazendo, se eu não me engano, era o trabalho dela para a faculdade, ia apresentar. E o trabalho dela era sobre o voleibol. Aí ela tinha que fazer uma entrevista com o mais novo e o mais antigo da seleção, né? Era comigo e, se eu não me engano, com o William. Aí a gente começou a fazer, fez uma entrevista, estava na Urca, né? E ela tem essa fita até hoje, né? Que ela está entrevistando, que ela me entrevista, né? E depois entrevista o William, tal, fez o trabalho dela e a gente se conheceu. Aí no ginásio, aí ela foi no hotel fazer entrevista, né? E combinamos para sair, enfim, tomar um chopp, né?
Aí eu lembro que a gente saiu, né, porque na realidade ela não bebe, ela só me enganou, a mulher. Ela saiu, ela é abstêmia, tomou um chopp a primeira vez comigo, só para me enganar. Aí a gente começou a namorar, eu fui para Seul, né, voltei e assim, né, eu também gosto de, sempre assim, muito, né, de dar, né, também aos louros a minha esposa, né, são 20 anos de casado, né, me acompanhando aí para cima e para baixo. É uma pessoa que ama o esporte, que de repente ela queria ser atleta, né, mas não conseguiu. Né, mas uma pessoa assim que sempre me deu uma força muito grande, sem dúvida nenhuma, né, a maioria das minhas conquistas, tudo que eu tenho hoje, né, acho que ela me ajudou muito nesse ponto, né, principalmente de cuidar dos meus filhos no momento que eu estava fora, viajando, de me apoiar nos momentos difíceis, né, de ser sempre uma pessoa companheira, né, de em todos os sentidos, né, eu acho que quando a gente tem essa estrutura, quando você realmente consegue conquistar, né, não tenha dúvidas que sozinho você não faz isso, né? Você tem que ter o apoio de outras pessoas, você tem que ter um companheiro do lado, né? E eu vou ser assim, bem sincero, né? É difícil você ser mulher ou marido de atleta, enfim, porque é uma vida, não digo desregrada, né? Mas é uma vida que ao mesmo tempo é legal, porque você não tem cotidiano, né? Não tem aquela quantidade de cidades que eu já falei aqui para você, que eu já morei, que eu já mudei, que eu já... Né? Ao mesmo tempo é complicado quando você começa, teus filhos começam a estudar, né? Então, nesse sentido, eu prejudiquei muito meu segundo filho, né? Porque mudou bastante de escola e, né, hoje ele, pô, nos últimos anos a gente conseguiu, né, fazer com que ele estudasse na mesma escola, né? Isso, então teve que também fazer vários reforços, várias coisas, porque foi muito prejudicado nesse sentido. E a minha mulher, né, foi uma pessoa que... Como o nome? Gilda, né, me deu toda a estrutura, né, todo o apoio, né, e eu me sinto muito feliz, né, nesse mundo maluco de hoje, né, porque também meu casamento não é um mar de rosa, tem problema como qualquer outra situação. Né. Quantos filhos você tem? Tenho 3 filhos. Qual o nome Tenho Renata, Felipe e Gabriel. dele? A idade? A idade, a Renata tem 18, Felipe 16 e o Gabriel 11 anos. Legal. Né? E eu assim, sou super feliz, né? Porque, poxa, o esporte me deu praticamente, não, me deu tudo, né, que eu tenho, né, hoje, inclusive a minha família. Carlão, e aí como é que pintou o Banco do Brasil nessa história aí do esporte aí? Você, vôlei, como é que é isso? Conta pra gente. O Banco do Brasil foi uma história, acho que uma história à parte, né, no vôlei brasileiro, porque a gente tinha acabado de perder o patrocínio, né, em 90, e o Banco do Brasil, né, veio, na realidade, assim, por pouco que eu sei, na época que se costurou essa parceria com a Confederação, o Banco do Brasil queria o vôlei de praia. Né? Na realidade, quem construiu o vôlei de praia, o Circuito Banco do Brasil de vôlei de praia, né, foi o Banco do Brasil em conjunto com a Confederação. Né? Que eles começaram exatamente em 90 ali, naquela época. E o Nussmann, na época, então, o presidente da Confederação, falou que não, que o pacote tinha que ser tudo, tinha que ser também o vôlei de quadra. Né? E foi uma coisa assim, eu não sei, é como você ganhar na loteria, né? Porque o banco era um banco, né? A ideia deles assim, porque era um banco formado por gente idosa, aposentados, né? Isso é um banco de velho, né? Então, a ideia deles era o quê? Rejuvenescer a marca. Então eles entraram, em 91 a gente já tirou o primeiro pódio, né? Que foi em terceiro na liga. E, pô, em 92 a gente foi campeão olímpico, né? Então, assim, foi uma coisa, é como você, pô, acertar numa mega sena, né? Como é que tu vai saber que tu vai investir? Né? Vai ser parceiro de um projeto e saber que o projeto vai dar certo pouco tempo depois. Né? Então, ali
pum, foi o boom, né? E realmente depois essa parceria, ela se estendeu muito além de um simples patrocínio, né? Porque o voleibol é o que é hoje, sem dúvida nenhuma, por essa parceria, né? Por todo o trabalho, todo o case que foi desenvolvido. Hoje, na minha opinião, não tem... A gente vê vários patrocínios, várias parcerias com outros esportes, mas na minha opinião, com toda a experiência que eu tenho de esporte, não tem nenhuma outra empresa que tenha o case que o Banco do Brasil tem no marketing esportivo. A experiência, né? O Banco do Brasil sai na frente em tudo nesse sentido, né? E a gente foi construindo essa parceria, né? Hoje a gente... É até difícil você ver o voleibol sem o amarelinho do Banco do Brasil, né? Você conseguir desconectar, né? E ao mesmo tempo, né, você construir uma parceria de 18 anos é muito difícil, né? E o próprio Banco do Brasil, né, Banco do Brasil e a Confederação Brasileira, né, eles não pararam simplesmente nessa parceria, né, de seleção com o banco, né? Eu acho que se envolveu todo um processo de massificação do voleibol, do esporte, né, os projetos sociais que o banco tem, né, a maneira como tanto o vôlei de praia como o vôlei de quadra, né, se espalhou pelo Brasil, né, todo o apoio também que foi dado para que a gente tivesse um centro de treinamento em Saquarema, né, com certeza tem uma boa parte do patrocínio e da parceria do Banco do Brasil ali dentro, né? Então, eu acho que todos nós do voleibol, né, somos não só gratos, né, porque também havia de mão dupla, né? Se não houvesse o retorno, com certeza, né, mas de ter realmente o Banco do Brasil como parceiro, né? E depois de 16 anos, né, de seleção, vestindo a camisa do Banco do Brasil dentro da seleção, agora a gente está fora dela, né? Conversando com você ali fora, te falei que a gente participa de um projeto chamado Embaixadores do Esporte, né, que para mim também foi assim, um outro diferencial na minha vida, né? Um projeto que já tem 5 anos, vai para o 6º ano, né, que a ideia do projeto era resgatar principalmente ídolos, atletas que tinham parado, né, para que você participe dessa experiência com outras pessoas, né, a tua experiência vitoriosa de vida, né, o que você fez, como você planejou. Então a gente dá palestra para a garotada, a gente visita projetos sociais, a gente faz jogos de apresentação com pessoas que nunca imaginaram estar próximo da gente, né? Então esse projeto ele foi construído, né, eu considero mais um projeto vitorioso assim, que essa geração está participando, né, porque o projeto iniciou com Paulão, Pampa e eu, né, em 2003, aí depois veio o Giovanni, o Tani chegou a participar, agora está o Maurício, Marcelo Negrão, então eu considero que a gente construiu junto de novo com o Banco do Brasil, né, um outro projeto que tem dado um retorno assim, maravilhoso, porque a gente também cobra dos políticos, daqueles que de alguma forma decidem as leis, que vejam o esporte, né, como qualidade de vida, como inserção social, né, como a gente procura mostrar para eles tudo aquilo que o esporte conseguiu transformar a nossa vida, né? Não que todos vão conseguir ser um atleta de alto rendimento, né, mas que eles realmente, que a gente passe a valorizar o esporte, né, com todos os benefícios que ele tem. Né? Eu acho que o esporte ensina você a se socializar, né, a você respeitar o próximo, né, você tem várias características, a ter objetivo, né, a buscar realmente a se superar, né? Isso é muito bacana no esporte. E esse projeto assim, tem me dado uma satisfação muito grande, principalmente porque apesar de ter viajado o Brasil inteiro, aí eu estou conhecendo um outro lado do Brasil agora, eu estou indo em outros locais que eu nunca fui também, interiores aí do Brasil,
como Chapuri, lá no Acre, Cassino, no Rio Grande do Sul. Né? A gente, no início do projeto, a gente arrecadou alimentos, né? A gente conseguiu arrecadar quase 3 mil toneladas de alimentos em 1 ano e meio de projeto. Né? Mas, sem dúvida nenhuma... E aí, para entregar hoje? A gente entrega onde os locais iam para as entidades dos locais onde estivessem, né? Então, isso faz parte. E é muito bacana, porque a gente vê, né, toda aquela mensagem positiva que o esporte leva, né? E uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla, né? O esporte teve várias conquistas, como a lei de incentivo em 2007, né? Que realmente o esporte estava necessitando. Né? E é uma voz, né? Uma voz e a coisa mais bacana que foi o banco ter percebido, né? E ter mostrado o seguinte, ó, a gente não investe no atleta só quando ele está jogando, não. A gente continua parceiro também, né? E valoriza aqueles que fizeram alguma coisa, né? Isso é muito bacana, entendeu? Isso é um exemplo fenomenal. Né? E tanto que começou com os homens e agora já vai ter o das meninas, né? Quer dizer assim, a gente abriu uma outra porta, né, para atletas que estão parando, como eu já repeti aqui, consigam, né, falar da sua experiência, né, de tudo que passou, de tudo que você passou, de tudo que o esporte conseguiu te transmitir. Né? E eu, né, já repeti várias vezes aqui, né, o esporte me deu tudo, inclusive minha família, né, porque eu conheci minha mulher dentro do esporte. Meus filhos eu procuro sempre estar, me viram dentro do esporte, viram um pai vitorioso, viram um pai que conquistou, né, muitas coisas. E eu acho que não adianta você guardar tudo isso dentro da tua casa, para você. Né? Você tem que compartilhar com as outras pessoas. E através desse projeto eu também estou tendo a oportunidade de me comunicar, né, de estar com o público. Eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito, né, de me envolver assim, com as pessoas mais carentes, as pessoas mais humildes, o povão mesmo. Eu acho muito bacana, eu acho que é meu isso aí, né, faz parte. E esse projeto está me dando essa oportunidade. Né? Então, mais uma vez, assim, é uma parceria que, para mim, né, mudou minha vida. Né? E, sem dúvida nenhuma, era um cara que até nem gostava de falar muito, entendeu? Assim, apesar de o esporte exigir isso de você através de entrevistas, de uma série de coisas, né? Até, quer dizer, palestras eu estou tendo que dar, então estou aprendendo uma série de coisas que para mim era muito difícil. Falar para o público, né? Uma entrevista até porque eu já estou habituado, né? Mas falar para o público é diferente. Né? Então a gente fala para plateias de 300 pessoas, né? Como a gente deu no Colégio Militar lá uma palestra em Brasília que tinham 1.500 pessoas dentro do auditório, foi uma loucura. Então, assim, é muito bacana isso, né? Você ter esse contato, até com crianças que nunca viram a gente jogar, mas os pais viram e reforçam a importância da gente, né? De tudo aquilo que a gente fez. Durante esse processo também você teve o lance da tocha, como é que fala? Tocha Pan-Americana e a tocha olímpica também. Como foi isso? Foi maravilhoso, eu me emocionei bastante, né? Eu sou um cara muito emotivo, assim, né? Porque eu fui convidado para ser embaixador da Amazônia, né? Então, eu fui em Manaus, eu fui em Porto Velho, né? E o momento que passou no meu estado, assim, foi uma coisa, assim, excepcional, né? Eles fizeram lá uma nova ponte, né? Então, entregaram para mim, eu fui o último atleta a levar lá, né? E assim, também... fiquei muito feliz, né, pela consideração que eles tiveram, porque tinham outros atletas também, enfim, a gente sabe que nesse momento se envolve um pouco de política, né, mas assim, a consideração que eles tiveram, né, por tudo que eu fiz pelo esporte, né, que foi um momento ímpar, né, a tocha, tanto a olímpica como a pan-americana, né, a tocha pan-americana percorreu o Brasil inteiro, né, a tocha olímpica foi aquele movimento no Rio de Janeiro, né, e foi legal, porque eu participei de todas, as pessoas choravam, né, porque isso é muito bacana no esporte, né, você, na minha opinião, é um dos poucos movimentos que consegue realmente reunir, né, todos os credos, raça, cor, religião, né, e você consegue se integrar em prol daquilo ali, daquele momento, né,
E foi assim um momento especial para mim, né? Atravessar com a tocha pan-americana, atravessar o Rio Acre, o rio que eu tomei banho assim durante anos, né? Brincava ali pra caramba, os locais que né? Acho que passa um filme na tua cabeça, né? As pessoas ali, pô, vibrando, aplaudindo, gente que conviveu comigo durante toda a minha infância, né? Pessoas que também participaram do revezamento, que eram atletas de lá, né? Então, assim, foi um momento maravilhoso, né? Eu rodei vários lugares do Brasil e, sem dúvida nenhuma, né? Toda vez que eu volto assim com um momento importante desse no meu estado, eu tenho muito orgulho, né? Eu sempre faço questão, né, quando eu falo com o governador lá, o prefeito, que faço questão de ser convidado, né, para qualquer atividade que tenha lá, ou se eles quiserem contar comigo, enfim, porque eu acho importante, né, de alguma forma, né, o estado que eu nasci, onde eu vim, né, eu estar sempre tentando, de alguma forma, ajudar, ou se eu puder incentivar, né, eu estar junto deles. Não nega a raiz, né? De jeito nenhum, acho que ninguém deve negar, né? Eu, como falei para você, eu tenho muito orgulho, porque eu não tenho dúvidas, né? Eu acho que essa garra que eu tenho, né, essa disposição, né, tudo vem de lá, tudo vem, né, eu construí todo o meu caráter ali, né? Eu saí de Rio Branco com 16, 17 anos, né? E fico feliz, né, de o esporte ter me dado essa oportunidade, né, de me enriquecer culturalmente, né, de conhecer outras culturas, né, de alguma forma também saber respeitar as diferenças. Bom, a gente está assim, fechando, não se preocupe com o tempo, a gente está Tudo fechando, bem. tá? Talvez eu vou até repetir aqui, porque você já falou em vários momentos, o que você diria que foram, olhando a sua vida, toda a sua trajetória, as principais lições que você tirou? Eu acho que até hoje, né, eu vou fazer 43 anos e eu acho que assim, né, uma das lições que eu, até por toda a convivência que eu tenho dentro do esporte, né, o conhecimento e todas as experiências que eu tive, né, principalmente você ser humilde naquilo que você faz, saber respeitar, principalmente, né, o teu próximo, valorizar o trabalho dele, saber respeitar as diferenças, né, porque eu acho que no mundo de hoje, né, você só vai conseguir realmente viver feliz, né, e conquistar alguma coisa se você souber trabalhar em equipe, né, porque o mundo realmente está interligado. E eu acho que quando você sabe trabalhar em equipe, sabe escutar o grupo, né, e realmente consegue participar de um trabalho, né, apesar de, às vezes, eu mesmo ter convicções diferentes, né, você ter humildade, né, para saber ceder, né, para que o grupo tenha sucesso. Né, isso foi um dos maiores aprendizados meus, né, de não ser egoísta, né, de ser uma pessoa compreensível, né, de ser uma pessoa realmente que sabe dar um passo para trás, né, para conquistar 2 passos futuramente. Né? Eu, nesse ponto, assim, acho que foi uma das grandes lições que eu aprendi no esporte, né, porque todo mundo, de alguma forma, né, quer ter o seu momento de fama. Né? Então é importante que você saiba dosar, né, vamos dizer assim, esse desejo e compartilhar com todos, né? Que legal, porque no vôlei tem que ser assim, né? Senão a equipe não vai para frente. No vôlei tem que ser assim, né? Até porque eu também já sofri algumas derrotas, né? E eu sei por que acontece isso, né? Tanto nas vitórias como nas derrotas. E o esporte, ele é isso aí, ele te ensina a perder, a ganhar, né? E isso faz com que você cresça, você aprende com as frustrações, né? Que são sentimentos muito ruins que às vezes não te deixam crescer, né? Porque você não sabe trabalhar isso dentro de você. Bom, a gente está finalizando mesmo.
Bom, o Banco do Brasil está desenvolvendo esse trabalho, né, de memória, contar história, e através das memórias das pessoas. Por isso que você está aí. O que você acha desse projeto? Eu acho uma ideia maravilhosa, né? Principalmente porque nós somos um país jovem, né? O Brasil é um país jovem, né? Eu acho que uma ideia maravilhosa, principalmente de um banco que tem 200 anos, né? Que é um banco que é nosso, é um banco do Brasil, né? E você ter oportunidade, né, de contar a história, né, de pessoas que participaram de momentos importantes. Eu tenho muito orgulho de não só ter participado da história do Brasil, né, mas de ter, nesses 200 anos aí, ter contribuído aí com 18 anos, né, da minha vida, né, para fazer com que o banco, né, do Brasil tivesse, dentro desses 200 anos, né, dentro do esporte, né, uma história vitoriosa, que eu espero que continue, né, e eu tenho certeza que vai continuar, até pelo trabalho que é desenvolvido, né, e dentro de um país que a gente sempre fala que não tem cultura, num país que não tem memória, né, eu acho que são movimentos assim, importantíssimos, né, para que as pessoas possam recordar e não esquecer, né, aquelas pessoas que tiveram um trabalho dentro do seu segmento, né, que tiveram sucesso. Isso é muito importante, independente do local que ela saiu, né? E eu, apesar de ter saído do Acre, né, dei uma demonstração de que independe do local que você nasça ou esteja, né? Eu acho que depende muito da tua garra, da tua vontade, da tua disposição em vencer, né? E eu tenho certeza que nesses 200 anos e nesses 18 anos de contribuição, né, foram muito mais coisas positivas do que negativas. O que você achou de dar o seu depoimento? Contar um pouco da sua vida pra gente aqui. Achei maravilhoso, né? Eu passaria horas falando do esporte, da minha vida aqui, né? Mas não tenha dúvidas que foram momentos especiais, né, de uma pessoa que resolveu dedicar, né, toda a vida para o esporte, né, de uma pessoa, né, que saiu de uma região distante, né, e que construiu a sua vida particular, construiu, né, tudo que eu tenho hoje de material, de família, de sentimental, eu construí dentro do esporte. Eu espero continuar, né, colaborando, né, de alguma forma, e espero, né, ver um dia, né, um filho meu fazendo o que eu faço. Aliás, nenhum deles é jovem? Não, a minha filha quer ser jornalista, né, que já estava quase fazendo a faculdade, e o meu outro filho, os outros dois gostam mais de esporte, né. Eu espero que um deles, não voleibol, né, mas não, espero que pelo menos estejam dentro do esporte de alguma maneira, né, porque o esporte também te prepara, né, para outras profissões, para outros caminhos, né, não precisa você fazer esporte simplesmente para ser um grande profissional do esporte. Bom, tem alguma coisa assim que você gostaria de acrescentar, alguma coisa que eu me perguntei aqui que você gostaria de abordar? Não, eu acho que a gente falou um pouco de tudo aqui, né, e sem dúvida nenhuma, né, só deixar uma mensagem para aqueles que, de alguma forma, amam o esporte, né, e que veem no esporte uma ferramenta importante na formação do indivíduo, né, que incentivem, né, agradecer também e dar os parabéns a todos aqueles professores de educação física, aquelas pessoas da área que batalham pelo esporte, que tiram dinheiro do bolso, né, que compram material, né, que a gente sabe das dificuldades da iniciação no país, né, e que acreditam realmente que podem transformar a vida de uma criança, a vida de um jovem, né, numa coisa melhor, né. Então, eu queria deixar os parabéns a essas pessoas, né, porque eu
estou no esporte por causa de um professor de educação física, por causa de uma pessoa que acreditou no meu potencial. E isso é muito importante. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Tá bom? Pelo depoimento.